Olá, peregrinos, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Tô chegando em casa agora da fraternidade, olha. Correndo. Mal deu tempo de eu chegar em casa para dar o horário, mas cá estamos. Para mais um dia de Evangelho no Lar. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Muito obrigado por tua presença aqui. Esperamos juntos fazer desse momento um grande encontro de luz. Falar em luz, deixa eu dar mais luz aqui, parece ser escuro. Eu também tô sentindo que aqui tá escuro, não sei porquê. Não. Tem que botar uma luz mais clara aqui na cozinha. Deixa eu lá. Deixa eu lá. Olá, gente. Então, estamos aqui novamente, né, para fazer o Evangelho no Lar dos Peregrinos da Luz, né? Aonde nós utilizamos as obras Evangelho segundo o Espiritismo e uma obra edificante, que no caso é o nosso Fonte Viva, psicografado pelo Chico, pelo Espírito de Emmanuel. O Evangelho, né, ou o culto cristão no lar, dentro do molde que nos ensina a doutrina espírita, mas isso não é regra. Aqueles que tiver uma Bíblia ou o livro seu, né, que costuma ler em casa, pode utilizá-lo. Não esquecendo de colocar água fluidificada, João, água fluidificada. Eu cheguei da rua agora, não deu nem tempo de preparar, viu, João? E o João não tinha arrumado, ó. Colocar todo mundo a água para fluidificar, que a gente sabe que a espiritualidade manda equipes, né, preparadas para trabalhar essa água, para energizar essa água, conforme a necessidade da família. Então, depois a gente utiliza essa água no final, bebe um pouquinho, dá para quem está em casa, coloca no filtro, coloca a água na geladeira, aí é com vocês, mas só tomar que a espiritualidade atua através da água. Quem assistiu o filme Nosso Lar vê, né, nas cenas finais, André Luiz, junto com a amiga dele lá, fluidifica a água, coloca a medicação na água pro marido que está naquele momento com a esposa dele, Adélia, em casa. Então, quem não assistiu o filme Nosso Lar, é uma boa oportunidade para assistir enquanto estão aí. Não, mas eu acho que também Preferência do livro, depois ver o filme, né? Enquanto estão em quarentena, assistir Chico, assistir Nosso Lar é uma boa também, uma boa programação, né? Boa noite, gente. Além de que a gente se intera das coisas do mundo maior, aonde André Luiz nos narra com detalhes, uma riqueza muito grande de detalhe sobre como é a vida no mundo espiritual. Boa noite a todos. Essa noite a gente vai ter a companhia do nosso companheiro Juvenal, que vai fazer pra gente o Evangelho segundo o Espiritismo, vai comentar com a gente, fazer parte desse nosso Evangelho no Lar essa noite. Então, primeiramente, é uma alegria estar com todos vocês aqui e convido a todos a fecharem os olhos e elevarem o pensamento a Deus para a gente fazer a nossa prece inicial. Respirem bem fundo e sintam a presença do Cristo ao teu lado. Senhor Jesus, bendito é o teu nome em favor de todos nós. Agraciados estamos mais uma noite por estar na tua companhia e na companhia dos amigos do Plano Maior, que tanto nos auxilia, que tanto nos ampara, que nos dirigiu a este momento, um momento de oportunidade, de serviço, de trabalho. Que possamos ouvir a tua mensagem e deixá-la fazer moradia em nossos corações. Que possamos dar vida ao teu Evangelho a cada minuto de nossas vidas. Que a tua luz resplandeça diante do nosso caminho e que possamos sempre te glorificar através do teu Evangelho vivo em nós.
que a tua vontade seja feita neste momento, Senhor. Que o Senhor seja testemunho do que aqui fazemos e daquilo que está em nossos corações. E juntos, cada mente aqui, unida nesse Evangelho no lar, cada coração, entrelaçados num só pensamento, formam uma corrente de amor em favor daqueles necessitados, ainda mais nesse momento que enfrentamos pela pandemia que atinge o mundo. Que a tua paz e o teu amor esteja com todos estes aflitos, seja ele na ordem da saúde, seja ele na ordem financeira, seja ele na ordem da saúde mental, seja ele na ordem dos sentimentos. Que cada um em teu infortúnio oculto receba o teu lenitivo neste momento tão oportuno que o Senhor oferta a cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. E assim seja. Essa prece, damos por aberto o nosso Evangelho no lar. Mais uma vez, dando uma boa noite a todos que chegaram depois. Obrigado pela presença. Vamos convidar, então, nosso expositor da noite, nosso querido Juvenal. Boa noite, Gi. Boa noite, Mário, Juvenal, Fernando, a Geltra, o Eujácio. Boa noite, Juvenal. Seja bem-vindo. Boa noite. Tudo bem? Alegria estar na tua presença aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite, Leia. Boa noite, João. Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Muito obrigado. E boa noite a todos os que estão nos acompanhando também através desse estudo. É um grande prazer estar aqui participando desse estudo. E o estudo qual eu vou fazer é observar os pássaros do céu, é isso mesmo. Observar... Juvenal, os pássaros do céu. Isso. Quando vem pela primeira vez fazer o Evangelho para a gente costuma perguntar como é o teu Evangelho no Lar, como é que foi a implantação disso e qual a importância para você do Evangelho no Lar, só para as pessoas saberem, porque esse objetivo do Evangelho, todos os dias nós temos feito, é para que a gente adquira o hábito da oração em casa, mesmo após a pandemia, que cada um permaneça fazendo, não digo todos os dias, mas no dia que achar mais oportuno. Então, assim, nós temos pego esses depoimentos sobre como é o evangelho de cada um, para que as pessoas se adequem também ao modo dela. Poderia falar para a gente, por favor? Sim, a gente já faz A gente já faz o culto do Evangelho já há mais ou menos uns 28 anos. E quando a gente começou, as nossas filhas ainda eram pequenas e muitas vezes elas ficavam brincando enquanto a gente fazia, mas estavam ali presentes. Depois, quando foram crescendo, foram começando a acompanhar e a gente mantém esse estudo do Evangelho toda semana, mesmo quando eu estou sozinho, que não tenha outras pessoas aqui, eu faço porque o culto do Evangelho é o que Jesus diz, quando 2 ou mais estão reunidos em nome dele, ele está entre nós. E, mesmo eu estando sozinho, nós temos os amigos espirituais que nos acompanham, que participam também. E então a gente mantém isso toda quinta-feira, a gente faz o estudo e a importância dele, porque o estudo do Evangelho é uma luz que acende dentro de nós.
Qual a finalidade nossa aqui? A finalidade nossa é aprender, crescer, evoluir, e Jesus nos deu esse caminho. Então, o estudo do Evangelho é buscar essa luz que está dentro da gente. E quando a gente acende uma luz, toda a nossa redondeza também fica iluminada. Então, o estudo é importante tanto para a gente aqui em casa, quanto também para até a própria vizinhança. É Com uma luz certeza. que se acende, né? Obrigada, Juvenal. E para quem nunca fez aí, que está nos assistindo, Juvenal, você orienta alguma forma para a pessoa fazer? Como que a pessoa pode fazer? Se tem algum tempo aí pré-determinado, se existe alguma obra pré-determinada, ou se faz alguma sugestão para quem nunca fez o Evangelho lá, possa começar a fazer? O Evangelho, o que a gente procura fazer é a gente determinar um dia e horário na semana para a gente ter aquele compromisso, dia e horário, porque naquele momento os espíritos amigos, eles vêm e participam também. Então é importante a gente escolher o dia e o horário. Se por acaso tiver algum imprevisto e não tenha como ser feito, a gente entra em contato com o plano espiritual através do pensamento e informa que a gente está adiando para um determinado horário, um outro horário ou um outro dia. E Mas você, a gente e pode você perguntar. faz o Evangelho de voz alta? Você lê em voz alta o Sim, sim, Evangelho? sim, normalmente participa eu, a minha esposa, a minha filha, que nós estamos aqui sempre, então normalmente somos nós três. E o que a gente faz, assim, a gente faz uma oração inicial, na Uhum. sequência eu faço a leitura de um daqueles livros de Emmanuel, Caminho, Verdade, Vida, Fonte Viva ou Vinha de Luz. Pão A gente Nosso? faz isso, Pão Nosso, a gente faz uma leitura. Eu gosto de fazer até na sequência. Então eu pego um livro, por exemplo, atualmente eu estou fazendo usando Vinha de Luz. Então eu pego, cada semana eu leio uma lição na sequência. Agora, isso aí pode ser feito também aleatoriamente. E o Evangelho, depois que a gente lê, faz um pequeno comentário dessa lição, a gente passa para o estudo do Evangelho. O Evangelho é a mesma coisa. Isso aí eu estou falando a nossa rotina. A gente Uhum. segue o próprio livro do Evangelho segundo o Espiritismo na sua sequência. E aí a gente escolhe uns 2 itens, lê aqueles itens e fazemos os comentários sobre eles. Né? E depois disso, a gente encerra com uma oração. Normalmente a gente Muito põe um bom. copo para cada um, né? Um copo de água para cada um individualmente e uma garrafa com água, exatamente, também estou aqui, ó, com o meu. E uma garrafa de água que eu deixo também junto, que fica para casa. Depois eu pego essa Sim. garrafa, jogo lá na minha talha e ela fica para Para gente. toda a família. Ô, Juvenal, e Isso. para quem não é espírita e não tem o hábito de ler obras espíritas, pode fazer o Novo Testamento, Sim, pode eu fazer acho o evangelho, pode fazer o evangelho no lar, né? Vamos colocar assim. sim, o evangelho, o estudo do evangelho não necessariamente tenha de ser o estudo do evangelho igual nós estamos utilizando, que é o evangelho segundo o Espiritismo. Mas pode pegar o próprio evangelho do Cristo, pode ser a tradução da Igreja Católica ou da Igreja Protestante, tem várias versões. O importante é o evangelho, é a sua essência. E esse Sim, estudo sim. pode ser feito de cada um fazer de acordo com a sua linha religiosa. Mas a fonte é a mesma, é o Evangelho. O importante é Né? que abrimos a porta da nossa casa para Jesus, não é mesmo? Claro, claro, a fonte é uma só. Né? O que Sim, com muda certeza. apenas as religiões mudam de acordo com a sintonia e o entendimento de cada um. Mas o que importa aí é a fonte. A fonte é o Cristo e o seu Evangelho.
né? Muito bom, Juvenal. Obrigado. Obrigada. Então, passamos ao Eu que Evangelho de agradeço. fato, então. Para quem está em casa, o Juvenal vai fazer o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 25 é Buscar e Achareis. O item é o item 6, Observai os pássaros no céu. Isso. Eu faço a leitura? Por favor, Juvenal, fique à vontade. Então, quem está em casa mais uma vez, capítulo 25, item 6. Então, vamos lá. Capítulo 25, Buscai e achareis. Item 6. Observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir desta maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé? Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. São Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 24 a 34. Bom, então sobre esse trecho do Sermão da Montanha, Jesus nos diz: observai os pássaros do céu, observai como crescem os lírios dos campos. E Jesus aqui ele usa então uma alegoria poética e com um profundo conteúdo. E é importante a gente não tomar o ensinamento ao pé da letra. A gente tem de buscar extrair desse simbolismo o significado espiritual. A gente buscar extrair desse ensinamento que está contido numa alegoria, extrair toda a essência dele. E nessa passagem, Jesus, então, ele recorre à natureza para nos ensinar. E a gente vê que a natureza, o tempo todo, ela nos ensina.
ela está constantemente nos ensinando. A natureza é vida. E a natureza, ela é a manifestação visível de Deus. Deus se manifesta através da natureza. E Deus está presente em tudo, presente em todos. Então Deus está sempre presente em nós. Por quê? Como ele mesmo disse, o reino de Deus está dentro de vós. Nós é que muitas vezes não estamos presentes a Deus. A gente poderia até dar um exemplo para clarear isso. Vamos supor que ao meio-dia, em plena luz solar, eu esteja dentro do meu quarto com a porta e a janela fechadas. A luz solar, apesar dela estar presente, ela não entrará, ela não irá penetrar, mesmo o sol estando presente. E eu dentro do meu quarto, com as portas e janela fechada, eu não tenho consciência da presença dessa luz. Então, o que Jesus nos mostra é que é preciso que nós abramos o nosso coração para que essa luz, que está sempre presente, se manifeste, que nós tomamos consciência dessa luz. Jesus, então, nos mostra que o Pai Celestial nos provê de todas as nossas necessidades. Quando ele diz que os pássaros não semeiam, não ceifam, mas o Pai Celestial os alimenta. Que os lírios não trabalham, não ceifam. No entanto, como o próprio Jesus diz, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais vestiu como um deles. Então é interessante a gente ver que nessa passagem, Jesus faz-nos ver que a inteligência humana, com toda a sua ciência, com toda a sua técnica, ela é incapaz de produzir um tecido tão perfeito, tão fino, um tecido tão delicado como a inteligência divina produz todos os dias e em grande quantidade na natureza. E a terra, ela produz o suficiente para as nossas necessidades. Porque a natureza, ela é pródiga, ela é rica, a natureza, ela é generosa. Mas o homem, muitas vezes, não se contenta com o necessário. E, muitas vezes, ele prioriza o supérfluo. E, como nos disse Benjamin Franklin, ele fala que aquele que compra o supérfluo acaba vendendo o necessário. Então, quem compra o supérfluo acaba vendendo o necessário. Portanto, é importante que a gente aprenda a viver em harmonia, em sintonia com a natureza e não abusar da natureza. O problema não está no uso, o problema está no abuso. Então, quando nós soubermos administrar as nossas vidas de acordo com as leis de amor, de justiça, com a lei de fraternidade, nós sempre teremos o necessário. E por isso Jesus, então, aqui nesse trecho do Evangelho, ele diz: acumulai tesouros no céu. E isso significa o quê? Significa para nós acumularmos valores espirituais dentro de nós. E quando ele fala tesouros no céu, acumular tesouros no céu, essa palavra céu ela é muito importante, porque o céu simboliza tudo que é interno, simboliza aquilo que é subjetivo. E o Cristo não nos disse que o reino de Deus está dentro de nós? A gente observa que a maioria das parábolas narradas por Jesus gira em torno da ideia do reino de Deus,
em torno da ideia do reino dos céus. E o reino de Deus que está dentro de nós é a nossa essência divina. E que Jesus chama essa essência divina, esse Cristo em nós, de várias formas. Jesus chama a luz sobre o alqueire, o tesouro oculto, a pérola escondida. Então, quando Jesus diz para acumularmos tesouro no céu, ele está dizendo para acumularmos dentro de nós as qualidades, as virtudes, como a bondade, a compreensão, a simpatia, a boa vontade. Pois, como ele mesmo disse, onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Portanto, quando a gente busca as coisas externas, como o poder, o status, a fortuna, a fama, tudo isso é externo a nós, faz parte do nosso exterior. E isso pertence às quantidades e não às qualidades. E as quantidades são perecíveis. E o tempo as transforma e as corrói. E aí a gente pode observar na nossa vida, quando chega a morte, nós passamos para o plano espiritual, tudo que nós temos fica aqui. Nós não levamos nada, não levamos nem o nosso próprio corpo. Tudo isso fica aqui. Nós só levamos aquilo que nós somos. Isto é, nós levamos as qualidades que nós acumulamos dentro de nós mesmos. E nesse sentido, Jesus nos faz a seguinte pergunta: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se chegar a ter perda, a sofrer prejuízo de sua alma? Então, o que adianta a gente correr 24 horas do dia atrás das coisas materiais, ter poder, ter fama, ter riquezas, e se isso causa prejuízo da nossa essência, daquilo que nós somos? Mas só que a resposta para essa pergunta de Jesus, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se sofrer prejuízo de sua alma, em outro momento, Jesus mesmo a responde com o seguinte ensinamento: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão dadas de acréscimo. Só que muitas vezes a gente inverte essa ordem, e muitas vezes, a gente passa as 24 horas do dia correndo atrás destas demais coisas em detrimento daquilo que é realmente essencial, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. O alimento material, ele não sacia a fome espiritual. Então, as coisas materiais não vão saciar a nossa fome espiritual. Portanto, em primeiro lugar deve estar o reino de Deus, que é o eu divino, a nossa essência divina. Se tivermos o eu divino como comandante, como regente, como causa das nossas vidas, então todas essas outras coisas, as demais coisas, como cita Jesus, elas virão por acréscimo, porque elas virão como consequência, porque a causa é o ser é a qualidade, o ter é apenas quantidade, é consequência do ser. Tudo no universo, tudo composto de planetas, estrelas, galáxias, nebulosas, tudo é uma manifestação do Ser Supremo. E tudo isso se originou
da causa primária de todas as coisas, que é Deus. E o reino de Deus está dentro de nós. Então, como diz Jesus, busquemos esse reino que todas as demais coisas virão por acréscimo. Muito bom, Juvenal. Excelente. Interessante, né? Essa passagem, o Kardec separa aqui esse primeiro versículo, o verdadeiro tesouro, depois ele vai pular ali, ele vai pular em uma lição que é a lâmpada do corpo, e vai falar então de abandonar-se a providência, né? E aí ele já começa nos falando, então, a primeira lição que ele já passa para a gente é que devemos buscar isso aí que você está falando aí, os tesouros nos céus. E o céu, apesar de ser, como você bem falou, uma reflexão do mundo interior, quando Jesus falava para aquele povo também, diante da cosmologia judaica, o céu era a morada de Deus. Então, aquele povo entendia o céu como morada de Deus. Então, quando ele falava também em mostrar o reino do céu para aquele povo, para aquelas pessoas que tinham um entendimento cosmológico de uma forma, ele está falando, olha, você quer alcançar a morada de Deus? Faça isso. Não é mesmo? A gente consegue entender hoje que para alcançar essa morada de Deus, é preciso fazer que esse reino se estabeleça de dentro de nós, de dentro para fora. E assim como né, buscar primeiro o reino dos céus e todo será dado como acréscimo. Então, sempre de dentro para fora. E aí, como você fala, o homem não se contenta com o necessário. Perde-se sempre diante do supérfluo, diante do mau uso, que vai, como você bem apontou, para o caminho do abuso. E aí você foi falando aí, eu refleti aqui, que antes da pandemia, antes do coronavírus, estava todo mundo fora, estávamos todos do lado de fora. Né? Estávamos todos lançados fora dos nossos lares, muitas vezes fora de nós mesmos. E agora, com a Covid-19, nós somos convidados a estar dentro de casa, dentro da própria casa, dentro do próprio corpo, dentro da própria casa íntima, diante da presença daquele próximo mais próximo. E interessante que a passagem encerra com: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Ele nos convida a viver o presente. A única certeza que nós temos na vida, eu falei isso com uma paciente hoje, né? Falei, olha, com certeza, qualquer pessoa tem na vida, que no momento que ela sai do útero de sua mãe, é que ela vai morrer. Ponto. Então, o futuro, o amanhã, são situações que serão colheitas do presente. Se nesse momento, se nesse agora, tu estabeleceu uma vida onde você buscou primeiro o reino dos céus, onde você semeou em boa terra, onde você selecionou as sementes e a semeou. Se o amanhã, seja ele encarnado ou desencarnado, ele vai te trazer frutos. Né? Então a gente tem que preocupar em viver bem o nosso momento presente. Amanhã a gente pode acabar aqui, um escorregão, a cabeça no meio-fio, e a vida se finda. Né? Enquanto nós falamos, algumas milhares de pessoas estão desencarnando e outras milhares estão nascendo. É o ciclo eterno da vida. Então ele nos convida, olha, não vos ocupei com os dias de amanhã, pois o dia de amanhã preocupa consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Então, o dia de amanhã, como aponta bem aqui a Lília Abreu, pertence a Deus. O agora pertence a você. Eu não vou dizer nem o hoje, o agora. Porque o minuto seguinte também não te pertence. A única coisa que nos pertence é o agora. Né? E é o momento que nós somos convidados a estar dentro de nós. Outro fato interessante, um outro pincelado aqui que ele pega, né? Ele fala, olha, por que preocupais com o que vestir, com o que beber, com o que comer? São os gentios que se preocupam com tudo isso. Então, os gentios eram tidos como pessoas de má vida. Né? Os gentios eram os romanos, os gentios eram os romanos, os gregos, todos aqueles que não eram judeus, né? Os samaritanos também eram tidos como gentios, então era aquilo que a gente fala gentinha, né? Como a gente usa o termo hoje, a gentinha,
quer menosprezar alguém, eles chamavam de Gentalha. a gentalha, o gentio. São aquelas pessoas que eram tidas com pessoas de má vida. Então, deixa o gentio se preocupar em conquistar terras, deixa o gentio se preocupar em levantar templos de ouro, deixa o gentio se preocupar em levantar templos aos deuses. Você se preocupe primeiro em encontrar o reino de Deus dentro de você. Todo o resto lhe será acrescentado. Então, ele não é. Muitas pessoas no passado leram essa lição, e até hoje, né? E acham que é um convite à preguiça. Jesus não está convidando ninguém a ficar aqui, cruzar os braços, botar a mão para cima, que vai vir do céu. Não. De forma alguma. É um convite, pelo contrário, ao trabalho. Ele fala buscar em primeiro lugar o reino do céu. Ele não fala buscar somente o reino do céu. Em primeiro lugar, o reino do céu. E tudo o resto será dado como acréscimo. Então, se você acorda de manhã e entrega seu dia a Deus, você já começou buscando o reino do céu em primeiro lugar. Se você vai ali fazer a sua refeição matinal, agradeceu por aquele pão, você está ali entregando a sua refeição a Deus. Se você saiu de casa para ir para o trabalho, Senhor, abençoai minha caminhada até o trabalho, você está entregando o seu dia a Deus. Se você está ali trabalhando e se colocou de coração para dar o seu melhor e rogou a Deus para que você seja um bom profissional, que no serviço que está sendo proposto, você consiga dar aquilo que há de melhor a você, você está entregando o seu dia a Deus. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não está convidando ninguém a ficar com o braço cruzado e esperar as roupas, o alimento e tudo cair do céu. Não é um convite à preguiça, mas é um convite ao serviço, compreendendo que, antes de tudo na nossa vida, vem Deus. Tem um comentário aqui do Fernando. Seguir Jesus é dever de todos, a Carolina. Mas com essa pandemia, está tão difícil viver hoje sem pensar no amanhã. Eu acho que está até mais fácil, viu, Carolina? Vamos ver aqui a Rosália. O amanhã é construído no agora, seguindo os ensinamentos de Deus. Exatamente. Eu acho que é mais fácil. Acho que nos dias de hoje está mais fácil pensar no hoje do que pensar no amanhã. Porque antes a gente estava pensando muito no amanhã. A gente estava pensando em produzir para amanhã, pensando no amanhã sempre nas conquistas, no ajuntar os tesouros para ter uma boa aposentadoria, em fazer isso, em fazer aquilo, em fazer aquilo outro. A gente estava sempre pensando, a gente estava fora da casinha. Agora a gente adentrou dentro da casinha. Acho que a questão que o hoje, nesse momento, nós estamos nos encontrando conosco mesmo. É isso que é difícil. Difícil enxergar-se sem as máscaras do dia a dia e se ver. Talvez seja o momento mais difícil que a sociedade tem enfrentado, é porque ela está tendo que conviver consigo mesmo. Não tem mais um turbilhão de situações o envolvendo diariamente, puxando a sua mente para várias situações, mas agora é você com você, dentro da sua casa física, dentro da sua casa íntima. Então, quando a gente fala da quarentena física, nós estamos também vivendo a quaresma todos os dias. E nós passamos por essa quarentena dentro do período da quaresma, que é um convite à reflexão interior. E é por isso que talvez nós vemos em tantos canais aí de Instagram, tantas pessoas buscando levar uma mensagem, tantas pessoas tentando transformar essa ferramenta tecnológica em uma ferramenta informativa e colaborativa da semeação do Evangelho, que é o que Chico nos falou, a grande missão do Espiritismo, né? Que é semear o Evangelho. Aqui tem mais comentários. A Rô mandou orar e vigiar. Deixa eu só ler mais um comentário aqui, depois você fala pra gente, continua pra gente. Olha, viver cada momento como se todos fosse o último, pois, de certa forma, é o último. O importante de valorizar o momento presente. Quer falar sobre esse comentário aí da Pacheco? Leia Pacheco? Leia para mim novamente, por favor. Viver cada momento como se fosse o último. Viver cada momento como se ele fosse o último, pois, de certa forma, é o último. O momento passado não volta, por isso, a importância de valorizar o momento presente. Isso, perfeito. Porque a gente vê que nós vivemos só o presente. O passado já morreu, já se foi. E o futuro
ele ainda não veio, nós não sabemos nada dele. Então, a construção do futuro está no presente. Claro que o passado ele é importante porque a gente aprende com o passado. Nós só não podemos viver em função do passado, como se a vida a gente estivesse andando, olhando num retrovisor, em que a gente só vê o que está atrás. A vida a gente tem de viver no presente, caminhando em direção para frente, em direção ao futuro, mas a gente planta no presente para a gente colher depois no futuro. E eu achei interessante o que você falou quando Jesus diz buscar em primeiro lugar, você até frisou muito bem, em primeiro lugar, não é deixar de procurar, de buscar. Tanto é que Jesus diz, buscai e achareis, pedi e obtereis, quer dizer, é a nossa ação, a nossa atitude para que a gente busque todas essas coisas em primeiro lugar. Jesus não está falando que é para a gente desprezar e abandonar as coisas materiais. Nós estamos no mundo físico e nós necessitamos, nós temos necessidades de abrigo, nós temos necessidade de vestimenta, de medicamento, de alimento, tudo isso faz parte da nossa vida. Mas o que Jesus nos chama a atenção é que a gente não dedique a vida só, como você disse, nas coisas externas, como estava o mundo antes da pandemia. E agora esse mundo fez, além da gente ficar dentro de casa, a gente voltar para o nosso interior. E é esse contato com o eu divino que faz essa luz brilhar, que é a nossa essência. Com certeza. Você foi falando aí, eu passei o olho aqui, ainda do capítulo 6 da Bíblia, do Evangelho de Mateus, do versículo 22 ao versículo 23, Jesus vai falar assim, você falou sobre o olho, né? E ele vai falar aqui, olha, a lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se teu olho estiver doente, todo o teu corpo estará escuro. Pois se a luz que há em ti Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? Então aí é isso que você bem falou do olhar. Então, a gente olha e só enxerga as lambanças do passado. A gente olha e só enxerga diante desse momento da Covid-19. Somente problemas, somente como é que será o mundo da manhã, como é que será isso. A gente só enxerga pedras e espinhos ou escuridão diante do caminho, né? Essa escuridão não é que está lá fora, não. Essa escuridão está dentro de você. Somos nós que não damos conta de ver que há coisas positivas acontecendo, mesmo diante disso, né? A flor de lótus, ela cresce em meio ao lodo. Ela cresce num lugar mais fértil, mais impossível de surgir, onde ninguém acharia que nasceria a vida, né? E ele nasce uma das mais lindas flores conhecida pelo homem, que é a flor de lótus. Então, a gente tem que saber, aquela passagem de Jesus, né, quando os apóstolos lá estão diante da carcaça, nossa, mas que animal fétido, carcaça feia, né? E Jesus fala que belos dentes ele tem. Então, a gente tem que ir, como está o teu olho, é conforme está o teu coração. Aquela passagem, aquilo que sai da tua boca, aquilo que está dentro de si, aquilo que você enxerga, aquilo que está dentro de você. Se você está olhando, enxergando somente problema, enxergando somente destruição, somente conflito, somente morte, somente doença, você precisa se tratar, né? É você que precisa encontrar uma nova forma de enxergar. Me lembrei, falando aqui agora, me lembrei de todo aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, que eu acho um filme maravilhoso. Não é um filme espírita, mas é um filme maravilhoso e me inspirou muito na minha adolescência, na juventude. Tem uma cena do filme que ele convida os alunos a subir em cima da cadeira do professor e enxergar sobre outras perspectivas. Né? Vem cá, sai daí desse lugar que você está aí, de baixo, olhando de baixo para cima. Vem cá, sobe aqui. Agora sobe em cima da cadeira, agora sobe em cima da mesa. Olha como é que é a sala daqui de cima. Né? A gente precisa saber enxergar através de outras perspectivas. Toda moeda tem dois lados, nem tudo que está acontecendo é ruim. O que há de bom diante desse momento tão conflituoso e difícil para todos nós?
Então, se a gente não souber retirar as pérolas em meio a essa situação, nós vamos estar sempre, como essa passagem aqui de Mateus, com as trevas, quão grandes serão as trevas dentro de nós. Nós temos de acender essa luz que está dentro de nós, como disse Jesus, que brilhe a vossa luz. E a luz não é para ficar sobre o velador, mas é para ser colocada no alto do candelabro para iluminar todo o ambiente. Vamos passar o Fonte Viva? Faz para a gente, Léo? Vamos. Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Item 16. Não te perturbes. Então, quem está em casa, quiser acompanhar o Fonte Viva, item 16. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Paulo, Romanos, capítulo 7, versículo 10. Se perguntássemos ao grão do trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta, aprimorado para a glória do pão na substância do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, face delicada e útil para servir em atividade sempre mais nobre. Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor da sua tranquilidade que se eleva aos tesouros terrestres. Não, peraí. Perseguidor da sua tranquilidade a feri-la. Desapiedado, dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne, e pronunciará talvez impropriedades mil. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemo-lhes que se externe com referência e dificuldade, e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbe, pois, diante da luta e observa. O que te parece derrota, muitas vezes é vitória. E o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. O João falou da morte aqui, que todo dia, que basta nascer, que nós já sabemos que vamos morrer, né? A cada dia que passa, estamos mais próximos dela. Sabemos nós que nós todos que estamos nessa live estamos numa fila, nós não sabemos só o local. Nem a ordem, né? A ordem dela, né? Quem é que vai primeiro? Vai comentar, João? Não, eu achei fantástico como é que complementou com o que a gente falou aqui agora, né? Com os dois, né? Com o Evangelho e com o que vocês disseram. É incrível. Foi um complemento. Está muito de acordo com o que a gente estava estudando aqui do Evangelho. Eu acho que Emmanuel fica durante o dia observando nossos pensamentos e à noite ele abre ali o que ele escreveu. Porque não é possível, né?
Não, é perfeito, inclusive de acordo com o que o João já tinha mencionado quando você falou Sim. sobre o coronavírus, que a gente Aham. enxerga por um ângulo achando como sendo um mal, né? Mas tudo isso faz parte do nosso crescimento, né? Faz os Sim. seus comentários que depois eu Não, pode comentar acrescento. aí, pode, fica à vontade. Você que é o convidado, a gente só complementa se houver tempo. Não, mas aqui é breve porque está muito relacionado com o que a gente estava estudando no Sim, foi Evangelho, e tudo com o que falado você isso. e com o que você disse. E aí, quando você falou do coronavírus, das dificuldades, e eu lendo a lição aqui, o que me veio foi exatamente isso, quer dizer, todas essas coisas, as dificuldades, os sofrimentos, a dor, tudo isso faz parte do nosso crescimento. São coisas necessárias, como Emmanuel nos mostra muito bem aqui, mostrando, fazendo uma analogia com a natureza. E isso é necessário. E se a gente observar na nossa vida, se a gente olhar o que já aconteceu, olhar para o passado, a gente vê que os momentos que a gente mais cresceu, mais desenvolveu, foi exatamente naqueles momentos de dificuldades, de sofrimento, de dor. Porque quando está tudo muito tranquilo, tudo muito calmo, a gente acomoda. Então a dor, o sofrimento, ele vem para nos fazer crescer. Então ele é um instrumento necessário que a gente devia aproveitar e enxergar como um remédio, que pode ser até amargo, mas um remédio amargo para nos curar e nos elevar. Duas pessoas estão perguntando aqui, o item é o 16, viu, gente, do Fonte Viva. Não te perturbes, quem perdeu a lição, o título da lição. E o importante também é que nesse momento nós não nos deixamos atacar pela perturbação, né, pela falta de equilíbrio, sabemos que vai passar, né? E nós precisamos sair mais fortalecidos, porque aqui, como ele traz o serrote, que vai cortar madeira, o sisal, né, tudo. Nós também precisamos disso que estamos vivendo, porque o amanhã ninguém sabe. Então, de repente, hoje é para que nós nos fortaleçamos para que encarando tudo que está passando com bons olhos, como disse o João, de uma maneira mais leve, né? Para que a gente passe por isso e não fique tão irrigado, né, nas coisas que a gente acha que vai dar errado, que não está funcionando. Está tudo sob o controle de Deus e tudo está funcionando na sua ordem, né? Não, acho que é o tema, né, do capítulo que saiu ali, do título de Emmanuel, já é uma lição que a gente poderia já falar sobre esse momento que nós Não estamos vivendo. perturbe, não te perturbes. Não te perturbes. E aí eles citam uma passagem de Romanos, né? Romanos 10, e fala: verificou-se assim que o preceito dado para a vida produziu a morte. A lição de Jesus é lição de vida. A lição do Evangelho é lição de vida. O momento que nós estamos vivendo, o momento da pandemia, é também uma lição de vida. Por mais que nós estamos aí com várias perdas na humanidade, vários espíritos desencarnados, mas como lembrou a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, Olhais para o céu, ele fala: quem de vós pode acrescentar um côvado durante a sua vida? Quem pode acrescentar um côvado que seja? Ninguém. Temos o medo da morte, porque temos o prazer de estar na vida. Então, temos o medo de perder essa nossa conexão com a matéria, porque ainda não compreendemos que a nossa verdadeira casa não é aqui. Então, ansiamos a vida muito mais do que a morte. E não devemos ansiar a morte, porque se estamos encarnados é para que, nesse momento presente, realizar aqui as mudanças que nós realizamos. Mas a lição de Jesus, que é a lição de vida, tem se tornado a lição de morte, porque
ela tem morrido em nós, tem ficado na nossa superfície, na nossa casca. É como aquela semente que caiu na terra, mas estava entre o meio, na terra boa, mas estava entre espinhos, e na hora que começa a crescer é sufocada pelos espinhos e morre. E aí a gente se perturba diante dos espinhos da existência, a gente se perturba diante da primeira pedra do caminho, diante do cisco do nosso olho, e aí não consegue enxergar que a lição do Evangelho é a lição de vida. Aprendemos nos momentos mais difíceis, a humanidade deu saltos. A gente pegar aí, no último século, nós tivemos aí duas grandes guerras, e após a Segunda Guerra, foi o maior salto histórico que já se viu na humanidade. Foi um momento sofrido, foi um momento em que nós empunhamos a arma e levamos sofrimento ao mundo. Mas o passar disso trouxe avanços que hoje nos trazem qualidade de vida. Então, qual serão os frutos de amanhã? Terão aí as lembranças dolorosas do passado para aqueles que tiveram as suas perdas, mas terão frutos positivos, principalmente, que eu vejo muitas pessoas comentando, o Covid está nos ensinando a ter mais higiene. Olha que absurdo, gente. Estamos sendo convidados a ser mais higiênicos. É como se a gente estivesse no período da peste negra, que estava lá com os ratos caminhando para cima e para baixo, com um descuido com o próprio corpo, o descuido com a própria higiene. A grande lição, olha, higienize-se, cuide-se. Cuidando de você, você cuida do outro. Então, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se você não se ama, como é que eu vou cuidar do meu próximo? Então, se perturbar diante desse momento é o caminho mais fácil. Se apavorar é como a passagem que eu li ali de Mateus 22 e 23. É não deixar a luz que tem dentro de você acender e você ficar sempre nas trevas e na escuridão do próprio eu. Então, o momento nos convida a refletir, o momento nos convida a nos auto-iluminar e iluminar aqueles que estão ao nosso redor. Como o Juvenal falou, é necessário que nós coloquemos a luz sobre o candeeiro, porque dessa forma ela vai pegar o ângulo muito maior e mais pessoas poderão ser iluminadas para a nossa compreensão. E outra, nós não podemos entrar para dentro do nosso quarto e não deixar o sol entrar, né? Precisamos ver a luz, né? E fazer bom uso dela, né? Porque ela está aí o Exato. tempo inteiro, a nossa luz precisa brilhar, né? Então é como você falou, ela existe, ela está conosco, só precisamos fazer ela aparecer mais, né? Fazer ela iluminar a mais do que a gente já vinha fazendo. Então é muito bom, foi muito boa a live hoje, né, João? Eu vou pedir o Juvenal para fazer a prece para a gente, que nós temos 1 minuto e 50 segundos O Instagram vai nos derrubar. antes da Então gente vamos cair. lá. Então vamos lá. Vamos então elevar. Antes, primeiro, eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade, por participar desse estudo, e agradeço a todos que estão aqui participando e ouvindo. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, buscando a sintonia, a paz. Jesus, o Cristo, agradecemos por esses momentos reunidos em seu nome e agradecemos também aos nossos amigos espirituais que nos acompanham, nos auxiliam. Que a sua luz, Senhor, esteja sempre presente em nossas casas, iluminando os nossos corações e os nossos pensamentos. Que a sua paz nos inspire e que as suas bênçãos desçam sobre nós. Obrigado. Juvenal, nós é que agradecemos a todos pela presença. Vamos aí 30 segundos do fim. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado por trazer esse evangelho de forma leve. Obrigado a todos que participaram, deixaram sua mensagem. Como diz a Gelta aqui, né? Que mudemos a nós mesmos para fazer desse mundo um lugar melhor.
E você está Isso. colocando no YouTube também, vai ficar Isso. disponível, Então o né? pessoal está falando aqui, olha, deixa gravado, fica 24 horas no Instagram e também pode consultar depois lá no YouTube, Fraternidade Peregrinos da Luz. Obrigado, Juvenal. Obrigado a todos. Boa noite.